encontrei, pessoal. Frente, prestar atenção aqui. Na aula de hoje nós vamos falar sobre um teórico, um filósofo da economia aí, chamado David Ricardo. Ele que virou a transição do século XVIII para o século XIX, de 1772 a 1823. Ele vai trabalhar sobre a questão aí do empréstimo ou da dívida. Como que os governos, os estados devem atuar? Eles devem pegar empréstimo ou tributar a sua população para fazer as obras públicas? Oi? Para que o governo vai poder fazer obras públicas, hospital, escola, rodovias, ele tem que cobrar imposto ou ele tem que pedir emprestado para poder fazer? O David Ricardo vai falar que tanto faz. Porque se ele pegar emprestado, depois ele vai ter que cobrar imposto para poder pagar. O governo tem dinheiro, né? Então, todo empréstimo gera uma dívida e toda dívida, para ser paga, ela precisa, por parte do governo, o governo precisa tributar a população, ou seja, cobrar impostos para conseguir pagar. Então não faz diferença se você vai cobrar imposto antes ou depois. O empréstimo, o financiamento, você vai cobrar depois, na hora que você começar a pagar. Com a tributação, com os impostos, você vai cobrar antes do povo, para depois começar a fazer. E o David Ricardo vai falar que não muda nada, na verdade muda na nossa vida. Porque quando você acha que o governo não vai te cobrar um imposto, você gasta o dinheiro que você ia usar para pagar o imposto. Aí quando o governo vem te cobrar, você tem o dinheiro, porque o dinheiro que você ia pagar o imposto, você gastou. Agora quando ele cobra antes, ele impede você de gastar o dinheiro. Isso acontece, por exemplo, com a receita, o leão, o imposto de renda. Se a pessoa é esperta, ela durante o ano vai economizar o dinheiro mais ou menos que é o valor que o governo vai cobrar de imposto de renda. Se ela não é esperta, o que acontece? O governo no outro ano vai cobrar o imposto do ano anterior e aí ela já vai ter gasto. E ela não vai ter o dinheiro para pagar. E aí vai ter problemas. Isso acontece muito na economia. Eu vejo muito. Eu consigo ser isento, porque eu coloco lá meus filhos que eu pago pensão. Mas um professor amigo meu tinha falado também em pagar a pensão e paga, né? Mas só que a mãe do filho não declarou que ele pagava a pensão. E aí deu contradição, a Maria Filha da Receita foi pegou ele para ter que pagar os impostos. E ele não poupou esse dinheiro. Então não adianta nada, né? Você tentar aí, ou achar que o governo vai te cobrar, porque ele vai te cobrar antes ou depois. De qualquer forma, o governo sempre cobra os seus gastos. Porque o governo não tem fonte de dinheiro. A galera, o povo, muitas vezes, acredita o seguinte, que o governo poderia imprimir dinheiro. Mas o que acontece se o governo começar a imprimir dinheiro para poder fazer as coisas? O dinheiro perde valor. Gera inflação. Inflação é uma forma de imposto. Uma forma do governo tirar o dinheiro do povo, porque o dinheiro que você tem passa a valer menos. Então, quando o governo imprime dinheiro, gasta demais, coloca dinheiro demais circulando na economia, ele acaba fazendo com que a inflação aumente, o dinheiro perca valor, e o dinheiro que você tem já não vale mais aquilo que vale. Então ele vai trabalhar isso na questão da política econômica. O brasileiro ele é muito inocente nesse sentido. Por que o governo aumenta o salário mínimo? E coloca o salário mínimo de 5 mil reais. O que aconteceria se o governo colocasse o salário mínimo de 5 mil reais? Atualmente é 1.000, né? 1.000 e pouco. Se aumentasse para 5 mil, o que aconteceria com a economia?
de 1 para 5, mais ou menos os preços das coisas aumentariam 5 vezes, mais ou menos. Pode ser que aumentasse mais. Não adianta nada, ano que vem, 5 mil reais salário no ano que vem. E com 5 mil você vai conseguir comprar o mesmo tanto, ou até menos, você comprar por 1.300. O brasileiro acha que o governo faz milagre, ou o governo tem que fazer as coisas e gastar. Quanto mais o governo gasta, de onde que ele vai tirar dinheiro? Impostos. Pode pegar dinheiro emprestado, financiar, mas antes ou depois os impostos virão, vão aumentar. Então os gastos públicos eles devem ser pagos. Não tem como. Gastou, o governo tem que pagar. Como é que ele vai pagar? Ou cobrando imposto antes, ou pegando dinheiro emprestado e cobrando imposto depois. Alguns teóricos vão dizer que o povo é racional e o povo já sabe isso. Em alguns países sim, mas no Brasil não. O Brasil é um país onde o seu povo é extremamente imediatista e não tem conhecimento dessas regras da economia. Por não ter conhecimento dessas regras da economia, o povo sempre gasta. O imposto de renda, ele recai sobre quem? Quem ganha mais de 3 mil reais por mês. Olha essa faixa aí. 3 mil reais, um pouco mais de 2 mil. Então, o ano que vem, se você não tiver nenhum independente, se não tiver declarar que você paga escola particular, paga um hospital particular, se você não tiver como comprovar nada disso, você é bater no imposto de renda, o governo no todo ele vai te cobrar o imposto do ano anterior. Nós estamos em 2023. Esse ano o imposto de renda cobrou o imposto de 2022. O que o povo faz? O brasileiro não pensa nisso. Chega lá na hora de fazer a declaração de renda, o governo vai identificar que ele não tinha nada para poder descontar e vai cobrar imposto. Você tem um dinheiro? É uma lapada. R$1.000, às vezes até mais que o salário, R$2.000, até R$5.000, você tem que pagar tudo o governo. Mas é o dinheiro que ele tinha que ter economizado no ano anterior. Agora ele vai ter que pagar para frente. Não adianta. Antes ou depois, quem vai pagar no final das contas somos sempre. Então os gastos públicos devem ser pagos por financiamento ou por tributação, por imposto? Tanto faz. Tanto faz. Porque no final das contas, quem paga? O governo fala, não conseguimos um empréstimo. O povo não vai pagar. Vai pagar como? Só se o governo der o calote. E se o governo tiver que pagar, quem financia o governo? Todos esses gastos públicos vêm de dinheiro de tributação. Ou de dinheiro que o governo pega emprestado. Mas no final das contas, sempre quem paga é o povo. Se o dinheiro paga emprestado, quem vai pagar a dívida do governo? O governo vai pagar juros. Então pode ser até maior a tributação depois. Porque quando ele pega emprestado, ele paga juros do empréstimo. Se ele tributa antes, ele tem o dinheiro público de forma imediata. Exatamente. Se o governo financia agora, as pessoas sabem que pagaram mais imposto depois de pagar a dívida. E aí todo mundo vai saber, né? Às vezes até sabe, mas prefere viver como se não soubesse. Tem que pagar, por exemplo, o imposto de renda. Vou torrar meu dinheiro tudo esse ano, que ano que vem o imposto de renda não vai pegar, vai pegar. O imposto de renda está cada vez mais perspicaz. Tem tecnologia que consegue rastrear tudo. Se o governo aumenta os impostos agora, as pessoas terão de pagar mais imposto agora. Então, você vai pagar ou agora ou depois, no final das contas, somos nós sempre que pagamos. Então não faz diferença se o governo prefere tributar, cobrar imposto agora, ou se prefere financiar, porque se financiar, quem vai pagar é o povo depois. Né? O debate moderno está no seguinte, né? Será que o povo tem consciência disso ou não? E o governo, quando ele aumenta os gastos públicos, e o povo demanda isso, o povo quer isso, porque o povo quer o quê? Hospital, com qualidade, hospital todo mundo, faça mais hospitais, faça mais escolas, que asfalto, tudo isso é gasto
público. Da onde que vem os gastos públicos? O governo paga esses gastos? Os impostos. Então, quando a gente exige isso do governo, a gente tem que exigir, mas saber que quem vai bancar no final das contas somos nós. E quando o governo tenta incentivar a economia, liberando dinheiro para a economia, fazendo obras públicas, ele, de alguma forma, depois vai tirar de novo esse dinheiro da economia, que ele gastou colocando na economia. Então a gente vai ter uma falsa sensação de que a vida melhorou, a economia melhorou, quando na verdade, mais cedo ou mais tarde, o preço vem e recai sobre quem paga o custo, que é o consumidor. Então esse é o debate moderno. Os liberais, como David Ricardo, vão defender o seguinte: o governo tem que ser enxuto, tem que gastar o menos possível, tem que gastar menos do que arrecada. Ou no máximo o mesmo tanto. A galera de esquerda, ou keynesiana, defende que o governo, em determinadas circunstâncias, keynesianismo, quer dizer que em situações de crise, o único que pode salvar a economia é o governo com gastos públicos. Mas, quando o governo aumenta os gastos públicos, consequentemente aumenta mais os impostos. Ele aumenta os gastos públicos para salvar a economia e depois tira o dinheiro da economia para salvar o governo. E é assim a roda do capitalismo. Né? O capitalismo, ele vive numa eterna roda, ou num eterno pêndulo. Uma hora mercado, outra hora o Estado, o governo. Cada um deles produzindo crises. E aí, quando o mercado produz crise, quem salva o mercado é o governo. Quando o governo entra em crise, quem salva o governo é o mercado. Um gerando crise para o outro, um tentando salvar o outro. E aí a gente vive de crise em crise no mundo capitalista. Pelo menos uma crise a cada década. Esse é o debate moderno. Os gastos públicos, no final das contas, sempre são pagos por nós, através dos impostos. Então, essa é a chamada macroeconomia clássica. Né? Um exemplo disso foi a Grécia. A Grécia foi forçada a tomar os empréstimos em 2011 para poder evitar a falência. O que aconteceu com a Grécia? A Grécia, em 2004, foi o centenário das Olimpíadas. Aí ela sediou a Olimpíada que fazia 100 anos. E aí, para sediar as Olimpíadas, o que a Grécia fez? Gastou um dinheiro para poder construir estádio, para poder fazer um monte de obra lá. Aí fez as obras, o que aconteceu? Gastou dinheiro que não tinha. Teve que pegar empréstimo para poder pagar essas dívidas que ela fez por sediar as Olimpíadas. Na hora que ela pegou empréstimo, ela começou a pagar, ela foi cobrar de quem? Do povo. Aí o povo ficou puto, porque aumentou os impostos. Isso gerou distúrbios públicos, a seguir deixaram claro aí que há limites ao empréstimo e à tributação do governo. A mesma coisa aconteceu no Brasil. O Brasil sediou em 2 anos consecutivos, 2014 Copa do Mundo, 2016 Olimpíadas. E aí teve o quê? Gastos públicos para construir estádios, para construir toda a estrutura para sediar os 2 eventos. Isso levou o Brasil a uma crise econômica. Uma crise que está rolando até hoje. Porque aumentou os gastos, teve que aumentar os impostos e gerou insatisfação. E desde 2013, teve as jornadas, vocês lembram, 2013? Quando o povo foi para a rua? Jornadas de junho. 10 anos atrás. Aí elas pedem aquilo e... Todo mundo queria, exatamente, olha só. Quando o Brasil foi sorteado para sediar a Copa e as Olimpíadas, o povo foi para a rua comemorar. Depois começou a ver os gastos exorbitantes e teria que o povo pagar aquilo, que foi dinheiro público, o povo ficou puto e foi para a rua protestar. O povo cachorrão quanto aí. Você tem uma noção do tanto que o brasileiro ele é limitado. Por quê? Não conhece nada de economia. Infelizmente. Deveria saber. Para poder entender um pouco e, diante de se precaver, agir de forma mais inteligente. Mas não, continua sem saber as coisas, continua exigindo o impossível
e acreditando nas promessas impossíveis. Essas promessas impossíveis acabam levando a muitos gastos públicos, que aumenta a tributação e gera insatisfação do povo. Cada um promete que vai resolver o problema da economia e quando chega lá faz merda. Tira um imposto aqui, mas aumenta o de lá, tenta fazer as maracutaias todas lá. Ou às vezes não salva a economia, deixa o trem rodar, mas aí fode também, porque a crise ela ocorre independentemente se for através da atuação do Estado ou do mercado. Então, esses distúrbios aí sempre acontecem, no Brasil aconteceu e vai continuar acontecendo enquanto o povo não tomar consciência. É igual o desenvolvida. É porque tem um professor que ele dá aula no YouTube e ele fala muito desenvolvido. O Brasil é esse livro, né? Porque quer que o Brasil desenvolva, tem uma escola, saúde melhor, mas aí na hora tem que arcar com o desenvolvimento em si, que é a consequência, tá? O gasto, mas o Brasil é uma falsa mentira. Exatamente. O povo quer que o governo faça as coisas, mas depois não quer pagar, porque o governo vai pagar como se ele fizer isso? É porque é só um nome, né? Aí o nome como é. E nós agimos diferentemente de outros lugares do mundo. E tem esse debate porque alguns dizem que as pessoas sabem disso e se precavem. Sabem no mundo desenvolvido, porque tem uma educação melhor. Aí ele sabe como é que funciona. Ele sabe se aumentar o gasto, ele já sabe qual é a educação deles. É como, por exemplo, com o pai. Pai é o pobre. Ele tem 2 filhos. E vão e ajudam ele financeiramente. Todo mês os filhos dão dinheiro para o pai. É o pobre. Aí chega o mês que o pai fala para eles: não, esse mês eu não quero dinheiro, não vou precisar. Eu vou pegar um empréstimo. Um amigo meu. Aí dos 2 filhos, um falou: filho, ele vai pegar empréstimo, então depois ele vai ter que pagar o empréstimo com juros, então eu vou ter que ajudar ele mais ainda, eu vou segurar minha grana, não vou gastar não. O outro falou: não, graças a Deus meu pai não vai me pedir mais dinheiro. E torra tudo. É mais ou menos assim que o brasileiro vive. Nos países envolvidos, o sujeito que é mais inteligente, ele pensa: peraí, o governo está gastando mais, ele vai gastar dinheiro. Mais cedo ou mais tarde. Ele não tem essa ilusão, já o brasileiro tem. Ele tem a ilusão de que o governo pode resolver tudo. Na verdade, o governo não resolve tudo. Na verdade, a chance do governo criar problema é muito grande. Infelizmente, nós temos umas 3 coisas. Não sei se um dia a gente vai atingir maturidade nesse aspecto, né? Compreenderam o pensamento do David Ricardo? Algumas dúvidas? Então, no final das contas, quem paga sempre é a gente. O pago somos nós. Em qualquer situação e circunstância. E principalmente no nosso país, quem paga o pago é o pobre. O rico sabe as estratégias para sonegar os impostos. O pobre não tem como sonegar, porque já está tudo embutido os impostos. Você ganha um salário mínimo. É raro o sujeito que consegue guardar dinheiro com o salário mínimo. Ele gasta tudo. E tudo que ele compra gastando já tem imposto embutido. O rico não, ele guarda. Aí o dinheiro dele está guardado, é tributado. Se ele investir, por exemplo, não tem imposto sobre lucros e dividendos se investir seu dinheiro na bolsa. Então quem investe dinheiro na bolsa não tem imposto sobre eles. O imposto do Brasil, eles incidem muito mais sobre a circulação de mercadorias. E aí está embutido já em tudo que você compra. Agora não vai tanto na renda da galera, vai na renda dos pobres, né? O rico ele consegue contratar bons contadores, sabem as brechas do sistema e burlar e não pagar o imposto. E assim vai ficando cada vez mais rico. O pobre não. O pobre ele não tem escapatória. O imposto decai sobre ele. Não tem escolha, né? Porque suponhamos que recebe 1.200 e aí vou
Então, o seu salário já vem com coisa, né? Porque o sujeito recebe, por exemplo, 1.300 no salário mínimo. Quase 10% já de imposto, é descontado. Você recebe 1.300 bruto.